Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais? O ouro ou o templo que o santifica? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que são de Caputira e também de Ipatinga, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos envoltos numa névoa aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, um vento um pouquinho, assim, suave, não é muito, e de fato não está tão forte o vento, e rogando a Deus para que chova, porque temos muitos focos de incêndio, e sempre tem um espírito de porco ou alguém ao serviço do demônio para colocar fogo onde não deve. Como ao longo da semana passada, enquanto estava no Encontro Nacional de Reitores de Santuários, acompanhando a nossa equipe de brigada que se dedicou a apagar fogo, porque alguém que não tinha um serviço mais importante para fazer, colocou fogo na beira da estrada e não foi como dizem, de combustão espontânea. É porque tem algumas pessoas que realmente servem, literalmente, ao demônio ou ao capeta, para ser mais sincero. Então que possa chover logo para que eles tenham outras coisas mais importantes a fazer do que colocar as pessoas em situação de risco, ou mesmo aquilo que não é deles. E precisamos cuidar. Então que chova, rezemos para que chova, que também a consciência de alguns seja um pouquinho mais aguçada. Quem sabe o tempo não ajude. Nós nos encontramos para celebrar e nesta segunda-feira escutamos a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses e eu acho incrível o modo com que no início da segunda carta, no versículo 3 do capítulo 1, Paulo vai dizer: devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé e porque aumenta a caridade que tendes uns para com os outros. Progredis sempre mais na fé. E me lembro que ontem, na homilia do domingo, eu tive a oportunidade de lembrar uma coisinha muito simples quando Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês também não querem ir embora? Porque o que eu estou apresentando como horizonte, alguns tantos estão achando que é difícil. Vocês também não querem ir? E Pedro então vai dizer: a quem iremos? Tu tens palavras de vida. Essa fala de Pedro, ela corresponde exatamente a uma profissão
e uma manifestação da sua confiança no Senhor, que é o seu alicerce. O progresso da fé da comunidade dos Tessalonicenses e o aumento da caridade atestam exatamente uma coisa: quem é, de fato, o alicerce da história desses homens e dessas mulheres. Simples assim. Eu vejo como um grande alerta para que nós pensemos se o nosso progresso na fé em Jesus Cristo nos leva a dar o passo fundamental, e que me permitam uma partilha de uma conversa que, graças a Deus, ontem nós tivemos a oportunidade, Padre Samuel, eu e o FM, enquanto estávamos num intervalozinho que nós tivemos, uma conversa bem simples. Por que será que Jesus, em primeiro lugar, chamou as pessoas a se converterem para depois crerem? Convertei-vos e crede. Por quê? E vejam o tamanho das graças que nos são concedidas, porque hoje, de modo particular, eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês exatamente a partir segundo o Evangelho de Mateus. Porque a fé e a caridade que marca a vida dos tessalonicenses é aquela que está inerente ao modo de viver. Porque quando se crê, o modo com que se vive é fruto da fé, e o fruto da fé com quem se vive é a caridade, mais do que simplesmente amor. Caridade aqui não significa fazer alguma coisa para alguém que precisa, mas caridade significa trazer de dentro de si o melhor que se pode, até para aquele que não merece. E nós temos a tentação de dar o melhor de nós para quem nos dá alguma coisa. Por que converter-se primeiro? Para que nós não caiamos no mesmo erro daquilo que está nos ai de vós, do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22. Ai de vós é uma advertência, é um alerta, como se nós virássemos hoje e fizéssemos assim. Eu não sei qual a relação de vocês, mas dentro da casa, de vez em quando alguém vira e fala assim, ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quando minha mãe falava isso, eu tremia. Meu Deus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, são homens que marcam um modo de seguir o judaísmo. São homens que observam aquilo que é necessário segundo os ensinamentos do judaísmo, da lei. Por que Jesus fala, ai de vós? Ora, vós fechais o reino dos céus aos homens, não entrais e nem deixais os outros entrar, sois empecilho. Por que primeiro converter-se antes de crer? Por uma coisa muito simples, porque o converter significa mudar a própria história, e ninguém muda a própria história se não olhar para si com honestidade. Primeiro, preste atenção em si. E quando se aproximar de mim, pela experiência que tiver comigo, creia. E é interessante porque homens de fé se tornam empecilhos para os que buscam fé. Aí alguns imediatamente, está vendo? É esse povo de igreja. Não, é você mesmo. Porque também fazemos isso em outras coisas. Até quando nós somos capazes de julgar aos outros que estão em determinados lugares fazendo o melhor que podem e não fazemos nada, também somos hipócritas. O mínimo de crivo e de autocrítica é necessário. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém.
para que se encontre com a lei e com o Senhor. Entretanto, quando ele se encontra, vós fazeis com que eles entrem no inferno, porque o peso que colocais sobre os ombros destes é maior e vós mesmos não estáis dispostos a carregar os mesmos pesos. Apresenta-se a beleza do que significa seguir ao Senhor, mas, entretanto, enrijecem a vida e colocam tantos empecilhos que alguém só pode ser merecedor do inferno. E isso está muito evidente agora no nosso tempo também. Porque existem aqueles que não deixam com que os outros tenham contato com a Sagrada Escritura, lembrando do versículo 13, porque preocupam-se em falar de si e dos seus interesses. Existem aqueles que falam que é preciso se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ora, que coisa! Encontrar-se com Jesus é uma aventura tão difícil que muitos desanimam. Ai de vós, guias cegos! O que é mais importante, o templo? O altar? É claro, óbvio. O ouro do templo, o altar, ou o que está sobre o altar, todos eles são sinais da fé no Senhor que habita no templo. Portanto, o que é mais importante é o próprio Senhor. Mais importante que o ouro é o templo, o Senhor que mora no templo. Mas o que é o problema aqui que leva esses homens a serem advertidos por Jesus? É justamente porque não crescem no caminho da fé. Como assim? Ora, meus caros, é simples. Nós podemos ter fé neste microfone. Ele pode se tornar o objeto do nosso culto. Entretanto, este microfone, o que eu estou falando, ele é um instrumento. E quando nós colocamos a fé na coisa, esquecemos de observar qual é a finalidade da coisa. Esse microfone serve para que nós deixemos com que a reflexão da palavra de Deus chegue até as outras pessoas e aqueles outros que escutarem, rogamos a Deus que se encontrem e sejam instigados a abrir-se ao Senhor nosso Deus, que, na sua infinita misericórdia, conta, ou através de nós aqui, que usamos esse microfone, busca deixar a palavra da vida alcançar os seus amados. Mas o mais importante não é o microfone, é aquele a quem nós anunciamos pelo microfone. O que nós temos agora? Homens que têm fé nas coisas, que têm fé nas regras, mas não se preocupam em olhar, em primeiro lugar, para aquilo que significa seguir a fé em Jesus Cristo. Seguir a fé em Jesus Cristo está intimamente ligado numa coisa fundamental: olhar-se. Para ver se nós mesmos não somos o empecilho que se coloca como um obstáculo de Deus que impede os homens a chegarem até o Senhor a quem anunciamos. E daí seremos tão indignos deste microfone, seremos tão indignos daquilo que falamos e mereceremos muito mais do que um ai de vós, porque nós fomos advertidos. Crescer na fé e na caridade. Quer comprometer-se com aquele que somos chamados a seguir todos os dias, Jesus Cristo, que nos mostrou o rosto amado do Pai e que nos chama simplesmente a fazermos a mesma coisa. Entreguem-se, deem-se, comprometam-se, façam, não falem muito. Ofereçam, não exijam tanto. E no tempo presente, o que mais vemos são muitas pessoas querendo tudo e fazendo nada.
Portanto, me deixa extremamente feliz perceber que teremos a oportunidade de trilhar o caminho com a comunidade de Tessalonicenses, a quem Paulo escreve. Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé, porque assumis caminhar com Jesus Cristo, e porque caminhais com Jesus Cristo, tendes uns para com os outros aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós: caridade. Ele oferece o melhor de si a todos nós, mesmo que não o mereçamos. Resta saber, entendemos a profundidade disso? Ou somos aqueles que são capazes de lembrar de todas as histórias, citar todas as regras canônicas, somos capazes de lembrar de todos os itens de nosso catecismo, citar versículo por versículo de tudo aquilo que está na Escritura, e falta o fundamental: um coração que está alicerçado em quem é a razão de todas as coisas. Porque se ele não for a razão de todas as coisas, nós literalmente seremos piores que os mestres da lei e os fariseus hipócritas. E não podemos ser essas pessoas. Nós temos outros crivos, nós temos outros critérios, nós temos outros conhecimentos. E eu acredito que, se nós formos bem sinceros, temos mais motivos para seguir ao Senhor do que para deixá-lo em nossas gavetas ou armários.